Indústrias da região de Campinas miram em estratégias para qualificar produtos e aumentar as exportações. A balança comercial aponta que as exportações acumulam, então, um saldo positivo em 2022, segundo a Ciesp. Para falar sobre o assunto, eu recebo agora o diretor do Ciesp de Campinas, José Henrique de Toledo Correia. Seja muito bem-vindo ao RF News. Boa noite para você. Boa noite a todos vocês. Sim. Olha, mesmo com o resultado positivo, é necessário, então, aumentar ainda mais as nossas exportações. E em quais áreas? Na verdade, assim, todas as áreas são importantes que tenham aumento de exportação. Nós temos aqui na região de Campinas, na nossa macro-região, uma indústria de alta tecnologia. Nós somos grandes exportadores de produtos na área de celular, de produtos farmacêuticos, de telecomunicações, mas nós temos condições de agregar valor em outros produtos para que eles possam ser exportados. E a gente vislumbra essa possibilidade por causa da pandemia e também da guerra da Ucrânia. A gente percebe que há uma necessidade da dependência tanto dos Estados Unidos como da Europa de dependerem menos de produtos da Ásia. E o Brasil é um país, né, que tem condições técnicas de conseguir produzir produtos que tenham qualidade para exportar para esses países. O mais importante é termos aí produtos mais competitivos, com maior agregação de valor, para atender realmente esse mercado internacional, né? Como fazer isso? Bom, aí envolve o custo Brasil, há uma necessidade de diminuição da carga fiscal tributária que atinge, né? Porque hoje o Brasil acaba muitas vezes exportando indiretamente no preço do produto exportado, tem carga tributária, então isso prejudica muito, né? Que o preço tenha uma competitividade melhor no mercado internacional. Mas eu acredito que nós tenhamos políticas futuras para que isso realmente aconteça. A gente vê que nosso parque industrial aqui tem alta tecnologia, temos condições de receber tecnologias e desenvolver tecnologias com produtos de alto valor agregado. E como que o governo pode, então, fazer um investimento nessas indústrias nacionais? O que teria que ser feito? Diminuir os impostos? Qual que poderia ser aí a estratégia? Bom, o custo Brasil ele envolve muitas coisas, tanto a questão tributária como a questão de logística, de custo de portos, de aeroportos, custo, né, envolve também a questão de energia, né? Nós temos aí a questão da mão de obra, é importante que nós tenhamos cada vez mais mão de obra qualificada. Existe uma demanda muito forte no mercado das indústrias de mão de obra, porque muitos jovens estão pensando muito numa carreira, numa profissão que não é ligada à indústria. E é importante saber que a indústria paga dos melhores salários do mercado. E nós temos, através do Senai, das FATECs, das ETECs, condições de treinar, qualificar pessoas que possam entrar no mercado, no mercado de mão de obra industrial qualificada, pagando bons salários. Isso vai ajudar a ter um produto de melhor qualidade com preço mais competitivo. A gente está então num ano de eleição, né? As campanhas já começaram. Quais seriam então as propostas importantes, né, para o setor industrial que um candidato possa ter? Nós vemos aí que o Brasil está neste momento aí, nós estamos com uma grande queda da taxa de desemprego, nós estamos com um superávit das estatais, que são grandes investidoras, né? Então, nós sabemos que o governo tem que criar, tem que ouvir mais, né, o próximo governo. O governo atual já escuta bastante, já conversa bastante com o setor privado, que permite ouvir e criar propostas que efetivamente tragam e trouxeram resultados para as indústrias, e o próximo governo tem que criar condições, tanto administrativas, legislativas e judiciárias, porque passa muito também pelo Poder Judiciário a questão das empresas do dia a dia, e isso gera um custo Brasil. Né? O custo Brasil é o principal entrave que existe hoje dentro do que a gente chama da competitividade das empresas brasileiras.
Certo. Olha, no levantamento que vocês fizeram, 50% aí das indústrias registraram estabilidade no volume de produção. 77% também observaram estabilidade no número total de funcionários. E 44% aumentaram, então, os custos aí com energia, água e transporte. Você podia falar um pouquinho desses números e o que chamou mais a sua atenção como diretor? O que é interessante, né, é que esses números estão numa curva ascendente consistente. É o melhor dos últimos 4 anos que nós estamos tendo aí para esses meses de junho, julho, agosto, né? Porque são meses historicamente que tem um período mais fraco, né? E agora a gente vai ver nos próximos meses a questão das contratações para o final de ano que realmente acontece. Então isso é importante. Com relação aos custos, né, o mundo todo está com inflação, nós estamos aí com custo bom, sim, em relação a outros países, houve uma diminuição do custo na área logística com a queda do preço do diesel, da gasolina, nós tivemos aí alguns meses, poucos meses, mas foram meses que tiveram a queda do custo da energia elétrica, agora haverá uma retomada do aumento por causa da estiagem, mas nós acreditamos que isso daí é um período, mas que a gente está no momento em que as condições são boas para o crescimento industrial. Basta que nós tenhamos essa continuidade de uma política de desenvolvimento como a gente tem visto nos últimos meses e anos. Acho que o mercado também viu essa questão tanto com a pandemia, como nós somos muito dependentes, né, da China, não só o Brasil, como o mundo inteiro, mas também na questão da guerra. Então, acho que isso veio aí a agregar também com mais investimentos na nossa indústria nacional, né? Com certeza, a indústria nacional ela sempre foi uma indústria com muita competência, né? Eu lembro dos anos 80, os anos 90, que qualquer executivo de multinacional que passasse pelo Brasil, que nós tínhamos inflação galopante, ia ser o presidente mundial daquela companhia, porque com tudo aquilo que acontecia no Brasil, as empresas conseguiam ter resultados positivos. E hoje a gente tem a mesma coisa, com todos os entraves de guerra, de pandemia, da questão de lockdown, que atrapalhou muito, fez com que as empresas conseguissem sobreviver, né? Gostaria de saber sobre a questão das estratégias, né, para agregar o maior valor aos produtos oferecidos. Quais seriam essas estratégias que podem ajudar a indústria aqui de Campinas? Bom, nós temos aí muitas opções que passam pelo governo, mas as entidades, as empresas estão planejando isso. O Ciesp com a Fiesp, o Sebrae e o Senai estão lançando a jornada de digitalização, para que as empresas até 9 milhões de faturamento possam se preparar para essa fase, né, da digitalização, da questão das empresas entrarem na era digital e estarem preparadas para enfrentar a indústria 4G, porque é o futuro, né? Então, nós estamos aí com projetos, né, dentro do Sebrae, do Senai, da Fiesp, do Ciesp, para capacitar empresas no sentido que eles se adequem à necessidade da digitalização. E isso daí tem no site da Fiesp, do Ciesp, do Senai, do Sebrae, informações para que as empresas possam participar e faturamento até 9 milhões de reais será gratuita a participação, não a participação, mas a assessoria, a consultoria para que as empresas possam evoluir e se transformarem em empresas digitais. Com isso, as empresas estarão adequadas e preparadas para terem produtos de maior valor agregado. E o maior valor agregado aumenta o número de empregos, aumenta a qualidade do salário, aumenta todo o bem-estar que envolve as empresas. E isso daí faz com que elas sejam contratadas e tenham produtos através de empresas de grandes empresas, grandes grupos econômicos que passarão a comprar. Ou seja, a indústria preparando a indústria para que elas tenham produtos de alto valor agregado. Tá certo, então. É claro que os problemas, então, estão na falta de mão de obra qualificada, né? Se uma das soluções é essa falta de mão de obra aqui na nossa região também, né? Exatamente. Isso daí não é só no Brasil, né? Na nossa região, é no Brasil todo.
Então, é uma oportunidade para que os jovens, as escolas, preparem o empreendedorismo e tenham uma visão mais técnica, mais na área de exatas também, porque existe a gente vê esse tempo toda essa necessidade da demanda de mão de obra na área industrial.